Thiago Alcântara no Flamengo, pai do atleta abre o jogo. Corinthians segue otimista com a contratação de Mateuzinho. Tite se reúne com Rodolfo Landim e altera cifras para contratar Léo Ortiz. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa noite de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, não tem como não pedir. Começaram a nos assistir? Já deixa o seu like. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro Negro no YouTube. E você no Facebook, que não nos segue e assiste nossos vídeos, nos segue aí, daquela moral, nos ajude a chegar a 50 mil seguidores. Já estamos com 22 mil. É isso aí, a nossa meta até o meio do ano é 50 mil seguidores. Então vamos para as notícias, que tem muita coisa, eu quero acelerar aqui ao máximo. Vamos começar aqui sobre Thiago Alcântara. O Thiago Alcântara no Flamengo, essa é a pergunta, e o pai do jogador abre o jogo e revela tudo. A torcida do Flamengo aí está empolgada com o fim de contrato do Thiago Alcântara, né, com o seu atual time. O vínculo dele vai até o meio deste ano com o Liverpool e não deve renovar. A torcida está nas redes sociais pedindo o jogador, que já declarou ser flamenguista diversas vezes. No entanto, uma notícia frustrante para a nação foi divulgada aí por Zinho, ex-jogador do Flamengo. O comentarista entrou em contato com o pai de Thiago Alcântara, seu Mazinho, para entender melhor as especulações de um possível interesse do Flamengo no meia. E o pai do atleta garantiu que não há negociação em andamento. Vou trazer aqui o que disse seu Mazinho. Abre aspas aqui para o que disse Zinho. Conversei com o Mazinho, pai do Thiago Alcântara, e perguntei se podia falar. Ele diz que em nenhum momento foi procurado pelo Flamengo e em nenhum momento sentou para conversar com o Flamengo, que não recebeu nenhum tipo de proposta, contou Zinho no programa ESPN FC. Então, com relação a Thiago Alcântara, que a galera está subindo aí uma hashtag nas redes sociais pedindo Thiago Alcântara no Flamengo, o pai dele negou que tenha havido qualquer tipo de contato da diretoria do Flamengo com ele, que é representante do atleta. Além disso, o pai do meia explicou a Zinho sobre as pretensões de seu filho, que é o sonho da torcida do Flamengo para 2024. Thiago Alcântara quer cumprir o contrato com o Liverpool e já sofre assédio do mercado árabe, um dos mais poderosos financeiramente, ou seja, o Flamengo terá que disputar com gigantes se quiser contratar o meia, se quiser. São apenas especulações, o pai dele já disse que não tem nenhum tipo de contato. Abre aspas aqui. Mazinho é meu irmão, é meu parceiro, pedi autorização para ele, perguntei como está a situação do Thiago no Liverpool. Mazinho respondeu, tem contrato até junho, até o momento está indefinido porque não fomos procurados para uma renovação. Tem sondagem do mundo árabe, mas a intenção é cumprir contrato, fecha aspas, completou o comentarista Zinho. Então, por enquanto, chance zero de Thiago Alcântara vir para o Flamengo. Então, vamos mudar aqui de assunto. Corinthians segue otimista em contratação de Mateuzinho, mesmo após imbróglio. Cara, uma pouca vergonha o que o presidente do Corinthians fez com o Mateuzinho, fez com o Flamengo. O garoto foi para lá, se apresentou, começou a treinar com o elenco. Aí depois o cara veio querer trocar algumas cláusulas no contrato que já haviam sido aceitas e fez esse papelão todo, ridículo, ridículo. Se eu fosse Flamengo, eu encerrava as conversas, mas como eu não sou apenas um torcedor, né, o Corinthians segue confiante na contratação do lateral direito Mateuzinho, mesmo após todo o imbróglio na negociação com o Flamengo. De acordo com o All Sport, as conversas entre os times seguem num bom tom, apesar do que já aconteceu. Vale lembrar que o Corinthians e Flamengo caminhavam para um acordo e Mateuzinho já até treinava no Parque São Jorge. No entanto, após divergência no modelo do negócio, o jogador retornou ao Rio de Janeiro. O alvinegro aí trabalha com informação de que o Flamengo teria se interessado por uma proposta do Red Bull Bragantino. No entanto, esbarrou no desejo do jogador, que não concordou em se transferir para a equipe paulista. Nesse sentido, a ideia é se aproximar
da proposta feita pelo Red Bull e contratar atleta em definitivo. O interesse do jogador na transferência faria diferença para o clube paulista. Além disso, o Timão espera que a chegada do dirigente Fabinho Soldado, antes gerente de futebol do Flamengo, tenha um impacto positivo na negociação. Eu encerrava de imediato essa negociação. Então vamos mudar aqui de assunto. Flamengo deve apresentar Matias Vinha apenas aqui no Rio de Janeiro. Coletiva de apresentação de Matias Vinha deve acontecer em solo carioca. Segundo informações do GE, a ideia do Flamengo é realizar a coletiva de apresentação de Vinha quando a delegação rubro-negra retornar para o Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa. O lateral esquerdo ainda deve passar por novos exames de reavaliação médica. Isso porque Vinha não entra em campo desde o dia 12 de dezembro devido à lesão no ligamento medial do joelho direito. Dessa forma, o jogador não deve realizar nenhuma atividade com o grupo do Flamengo na pré-temporada lá em Orlando. Então, já tinha falado isso no vídeo da parte da manhã, estou reforçando aqui no vídeo da noite. Matias Vinha vai passar por uma reavaliação mais minuciosa para aí sim ele começar a treinar com o grupo do Flamengo. Como já falei anteriormente, ele está em fase de transição, né, do departamento médico para o campo. Então ele vai começar a treinar sozinho, tal, adquirir confiança, vai fazer o fortalecimento, aí sim começar a treinar com a equipe. Então, mudando aqui de assunto, Pedro elogia esquema tático de Tite no Flamengo e disse: ajuda muito. Com 2 gols em 2 jogos, Pedro vem tendo um bom início no Flamengo em 2024. O atacante se firmou como titular depois da chegada de Tite e tem conseguido dar conta do recado. O centroavante, dessa forma, rasgou elogios para a formação tática do técnico e afirmou que se sente muito confortável. Abre aspas para o que disse Pedro. Tenho me sentido muito bem dentro de campo. Cada treinador tem a sua maneira de jogar. O Tite tem essa que também ajuda muito poder ter jogadas pelos lados e concluir com um 9. Sem dúvida nenhuma, tem participação muito boa ofensiva e defensiva. É um treinador bem completo no quesito. Ele deixa uma ideia muito clara para nós. Facilita muito treinar no dia a dia. Todos estamos nos sentindo muito confortáveis dentro de campo por conta disso também. Fecha aspas, finalizou Pedro. Rapaz, pelo jeito, o Gabigol vai amargar banco durante muito tempo. O Gabigol que tá fininho, treinou bastante aí nas férias, né? Tentando voltar à boa forma física. Como ele disse no Podpah, ele teve uma lesão no Mundial de Clubes no início do ano passado. Isso atrapalhou muito, muito mesmo ele dentro de campo, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, falar sobre o Campeonato Carioca. O elenco alternativo do Flamengo treina na Arena das Dunas antes do jogo contra a Portuguesa. O elenco alternativo do Flamengo já está no Rio Grande do Norte, local onde irá encarar a Portuguesa do Rio de Janeiro neste sábado, dia 27, mais conhecido como amanhã, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Desse modo, em solo nordestino, o técnico Mário Jorge define o time titular rubro-negro no treino desta sexta-feira. Segundo apurações da reportagem do Coluna do Fla, o plantel do Flamengo irá realizar uma atividade nesta tarde na Arena das Dunas. Importante frisar que é justamente nesse estádio que o Flamengo encara a Portuguesa. Vai ser um treino bem levezinho, um treino mais de reconhecimento do gramado, né? E nesse treino aí o técnico Mário Jorge vai definir os 11 que entrarão em campo, né? Durante o treinamento, a expectativa é de que Mário Jorge defina o time titular do Flamengo do elenco principal. O treinador já conta com o goleiro Matheus Cunha desde o jogo diante do Nova Iguaçu. No entanto, na última semana, o comandante ganhou 3 reforços: Thiago Maia, Mateuzinho e Pablo. O trio de jogadores do Flamengo vivem momentos de indefinições dentro do clube. Isso porque, enquanto Thiago Maia tem conversa com o Internacional, Mateuzinho retornou ao Flamengo após Corinthians não concordar com algumas cláusulas de contrato de empréstimo. O lateral, inclusive, chegou a treinar no time paulista, porém voltou aos treinos no rubro-negro na última quinta-feira, dia 25. Já o caso de Pablo é diferente.
Mesmo fazendo parte da lista de negociáveis do Flamengo, o zagueiro não viajou aos Estados Unidos por conta de tratar de uma tendinite no joelho recuperado. O atleta agora reforça o elenco alternativo para os jogos do Carioca. Lembrando que o técnico Tite não conta com o Pablo para a temporada de 2024. E após a saída aí de Rodrigo Caio, é um dos motivos do Flamengo estar insistindo aí na contratação de Léo Ortiz, que eu vou falar sobre isso justamente agora. Tite se reúne com Landim e Flamengo altera cifras por Léo Ortiz. Tite quer que o Léo Ortiz seja jogador do Flamengo em 2024. O zagueiro pertence ao Red Bull Bragantino, que pede pelo menos 9 milhões de euros para liberar o atleta ao Mengão. Pelo desejo de Adenor, se reuniu aí com o presidente Rodolfo Landim e solicitou um esforço especial da diretoria por essa negociação. A informação aí foi dada por Júlio Miguel Neto e confirmada pelo portal Mundo Rubro Negro. Ainda segundo o jornalista, a nova oferta do Flamengo por Léo Ortiz é de 7 milhões de euros. Todavia, o Bragantino receberia aí mais 1,5 milhão de euros por metas estabelecidas no contrato. Por outro lado, o clube paulista segue irredutível e já entende que flexibilizou o seu máximo. Anteriormente, o Red Bull queria 12 milhões de euros pela transferência do zagueiro. Quem acompanha a situação de Léo Ortiz junto ao Flamengo é o Botafogo, que quer mais um zagueiro. O alvinegro aí utilizou a mesma estratégia para trazer Luiz Henrique e antigo foco do Mengão. O empresário americano John Textor pode entrar na jogada em breve para seduzir Ortiz com a promessa de jogar na Europa em um futuro próximo. Aquilo que eu falei, Luiz Henrique foi contratado, ele vai ficar aqui até o meio do ano no Botafogo e depois ele vai para o Lyon da França. Então ele pode fazer essa mesma proposta aí para o Léo Ortiz, a gente leva lá para o Botafogo durante um tempinho e depois você vai lá para a Europa, que é o sonho de todos os jogadores no momento, é ir jogar na Europa, né? Então, Flamengo e Vasco jogam dia 4 de fevereiro. Eu vou trazer aqui para vocês como comprar os ingressos para o Clássico dos Milhões. No próximo dia 4, um domingo, o Maracanã recebe o Clássico dos Milhões. Flamengo e Vasco da Gama acontece pela primeira vez em 2024, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, dia 26, o Cruz Maltino divulgou todas as informações a respeito da venda de ingressos. O Vasco será o mandante da partida. Para os sócios torcedores Cruz Maltino, os ingressos já estão disponíveis para a compra. No entanto, a nação terá acesso à comercialização a partir do dia 1º de fevereiro. A torcida do Flamengo ficará no setor norte do Maracanã com entradas no valor de R$ 70. O torcedor rubro-negro que deseja comprar os ingressos para o jogo Flamengo e Vasco precisa aguardar a data definida para adquirir o seu ingresso. A compra pode ser feita através do site oficial vascoeleventix.com no dia 1º de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã. O Cruz Maltino aí reforça que a venda online para torcida visitante é limitada, um ingresso por cadastro, e quanto à retirada do ingresso, a nação deve comparecer à bilheteria 4 do Maracanã, também a partir do dia 1º. O jogo está marcado para as 19 horas e os portões serão abertos a partir das 17 horas. É isso aí, informações sobre o jogo Flamengo e Vasco da Gama. Mudando aqui de assunto, Tite, lá nos Estados Unidos, cedeu aí uma entrevista coletiva para os repórteres que estavam presentes. E Tite olhou para Gerson e alerta para sua importância no Flamengo. Vamos lá. Ao lado do volante Gerson, o técnico Tite do Flamengo cedeu entrevista coletiva nos Estados Unidos e pontuou como o espírito do Camisa 9 vem contagiando o elenco e o próprio treinador em 2024. Nesta temporada, com a saída de Everton Ribeiro, Gerson assumiu a faixa de capitão do Flamengo. Abre aspas aqui para o que disse Adenor Tite. A primeira coisa que o técnico tem é a satisfação e orgulho de fazer aquilo que gosta. É o prazer, é o amor da atividade. Eu fui educado pelo esporte. Quando você tem contato com atletas que te remetem de volta a este espírito, como o Gerson, ele te contagia.
ele te dá uma série de aspectos importantes que é estar técnico de uma equipe do tamanho do Flamengo, fecha aspas, disse Tite. Na sequência, Tite ressaltou que a partida amistosa contra o Orlando City, neste sábado, será uma disputa. Adenor também revelou que acordou aí diversas vezes de madrugada para anotar alguns recados e para dar aos jogadores do Flamengo. Abre aspas. A grandeza, a visibilidade, o retorno financeiro, isso tudo o futebol te dá. Em contrapartida, ele te dá uma pressão muito grande. Além disso, uma exigência muito forte. Acordei 3 ou 4 vezes de noite e sabia que tinha que passar um recado para algum atleta. Levantei, anotei do lado em uma caderneta. O jogo de amanhã é importante. As duas equipes querem vencer, pontuou. Apesar de ser um amistoso, é um jogo que está preparando a equipe do Flamengo para a temporada de 2024. Tivemos uma temporada de 2023 pífia, então não podemos repetir. Teremos que fazer uma temporada acima da média para superar todas as expectativas e bater as metas já pré-determinadas pela diretoria do Flamengo. Então, vamos mudando aqui de assunto, né? Notícia do mercado do futebol. John Textor se reunirá com o presidente do Flamengo para discutir transferência de Mateuzinho ao Botafogo. Mesmo aí com as esperanças do Corinthians pela contratação de Mateuzinho, John Textor entrou no circuito. De acordo aí com o GE, John Textor, dono da SAF do Botafogo, e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, se reunirão em Orlando neste sábado para discutir uma possível transferência de Mateuzinho. A lateral direita é uma prioridade do Glorioso e o jogador é bem avaliado internamente. Ainda não há proposta formalizada pelo jogador, mas Landim e Textor têm excelente relação e se falam toda semana. O encontro será para o norte-americano oficializar os números do Flamengo e tentar chegar a um denominador comum. As sondagens iniciais foram feitas por dirigentes do Botafogo ao diretor executivo do rival, Bruno Spindel. Apesar da boa relação, o Flamengo não pretende negociar o jovem por um valor abaixo e a expectativa do rubro-negro é uma proposta em torno de 5 milhões de euros, cerca de 26,6 milhões de reais na cotação atual. Mateuzinho está fora dos planos de Tite e chegou a ter um acordo encaminhado com o Corinthians, coisa que eu já falei nesse vídeo. Então, vamos mudar aqui de assunto, falar de outro lateral. Lateral do Flamengo realiza trabalho especial fora de campo. Estou falando aqui de Guilherme Varela. Durante a pré-temporada, o técnico Tite está buscando conhecer melhor todo o plantel do Flamengo. Na lateral direita, quem vem ganhando o treinador é Guilherme Varela. Desse modo, para continuar com moral, com o comandante uruguaio está realizando um trabalho especial fora das 4 linhas. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, Varela vem fazendo um trabalho mental fora do campo. Junto a isso, o lateral também vem recebendo a oportunidade do técnico Tite. Na estreia do Flamengo na temporada de 2024, contra o Audax, o uruguaio foi titular na direita e marcou o primeiro gol com o manto sagrado. É isso aí. Espero que Guilherme Varela venha encontrar o seu bom futebol no Flamengo. Ele não é titular da seleção uruguaia, não é à toa, por algum motivo ele é convocado sempre, né? Uma coisa que falta realmente no Flamengo é um psicólogo, mas a diretoria do Flamengo não vê isso com bons olhos. O último psicólogo que teve no Flamengo foi na gestão de Jorge Jesus. Então essas são as informações, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!